E aí, pessoal? Já sentiu aquela sensação de que tem algo te sugando a energia por dentro? Sabe aquele apego que vira um nó na garganta, uma ansiedade que não te larga, um aperto no peito que mal te deixa respirar? Pois é, a gente vai mergulhar nesse sentimento hoje. Mas preparem-se, porque o papo é sobre algo que pode virar sua vida do avesso de um jeito bom. A gente vai desvendar 6 palavrinhas que, segundo a sabedoria do Carl Jung, tem a chave para te soltar desse apego que machuca e te trazer de volta para o seu centro, para sua paz. Fica comigo até o fim, que o que você vai descobrir pode ser exatamente o que seu coração tem buscado por tanto tempo. Mas antes de eu te contar quais são essas palavras que valem ouro, preciso que a gente bote uma coisa na cabeça. Apego não é amor, tá? Ele brota do medo, daquele vazio que a gente sente, daquela crença, às vezes nem tão consciente, de que a gente não é o suficiente por si só. O Jung, esse cara que era um verdadeiro desbravador da mente, dedicou a vida dele para entender como as nossas sombras e os nossos medos nos amarram em ciladas, em padrões que só nos puxam para baixo. Ele sacou que boa parte do nosso sofrimento vem da gente se desconectar de quem a gente realmente é, do que ele chamava de si mesmo, com letra maiúscula mesmo. Quando a gente se perde de nós mesmos, a gente sai por aí, feito barco sem bússola, tentando preencher esse buraco com gente, com situações, com coisas. A gente se apega porque tem um baita medo de que sem aquilo que a gente acha que precisa, a gente vai ficar de mãos vazias. Mas espera aí, pensa comigo. Quantas vezes você se pegou segurando firme em um relacionamento que já não dava mais caldo? Ou um trabalho que estava roubando a sua alma? Ou uma imagem sua que já não te representava? E o mais importante, o que esse apego todo te deu além de ansiedade e um monte de dor de cabeça? O Jung entendia que o crescimento de verdade, aquele que faz a gente botar os pés no chão e seguir em frente, começa quando a gente tem a coragem de dar um basta, de largar o que não nos serve mais. E olha, essa é uma das paradas mais difíceis da jornada humana, né? Porque soltar significa encarar o vazio, a incerteza, aquele buraco negro desconhecido que tanto nos apavora. Mas aqui tá a sacada do Jung, a ironia do destino, se quiser chamar assim. É justamente nesse vazio que a gente acha a nossa liberdade. É nesse espaço que parece não ter nada, mas que, na real, guarda o nosso poder mais puro. Imagina que você está segurando algo super precioso, apertando com tanta força, que os dedos chegam a ficar brancos. Você sente que, se abrir a mão, vai perder aquilo para sempre. Mas o que você não se dá conta é que, enquanto você está nessa pegada firme, suas mãos estão ocupadas demais, segurando o que já passou para receber o que está chegando, o novo. Essa é a mesma dança que acontece na nossa cabeça, na nossa psique. A gente se apega a relacionamentos, a crenças, a identidades, mesmo quando elas já não nos dão coisa boa alguma. E a gente faz isso porque o medo do que não se conhece é mais poderoso do que a dor do que já se conhece. Jung explicava de um jeito bem claro. Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai mandar na sua vida, e você vai chamar isso de destino. Essa é a força bruta do inconsciente. Ele nos mantém rodando em círculos, nos fazendo acreditar que não temos escolha. Mas a verdade é que sempre tem uma escolha. Sempre existe a chance de acordar e trilhar um caminho diferente. Agora pare e sinta. O que aconteceria se você pudesse se libertar de todas essas amarras que estão te drenando a energia? Imagina sua vida se pudesse soltar o medo, a necessidade de controlar tudo, a dependência emocional. Como é que você se sentiria? Que espaços se abririam na sua vida para novas histórias, novos encontros, novas formas de simplesmente ser? Segundo Jung, essa liberdade não é um luxo. É uma necessidade vital para a nossa evolução, tanto da mente quanto do espírito. Ele chamava isso de processo de individuação, essa jornada para a gente se tornar quem a gente realmente é, integrando todas as nossas partes, inclusive aquelas que a gente esconde ou que nem quer olhar. Mas antes de a gente se jogar nessa jornada, a gente precisa entender o que nos mantém presos, não é?
E é aqui que entra um conceito que o Jung falava muito: a sombra. A sombra representa todas as partes da gente que a gente nega, esconde ou simplesmente ignora. São os nossos medos mais cabeludos, nossas inseguranças, nossos defeitos que a gente não faz questão de reconhecer. E o mais irônico: quanto mais a gente tenta esconder essas partes, mais poder elas ganham sobre a nossa vida. Jung descobriu que muitos dos nossos apegos doentios são, na verdade, reflexos da nossa sombra. A gente se apega a pessoas que, sem a gente saber, representam partes nossas que a gente não reconhece. A gente fica obcecado com situações que são um espelho dos nossos conflitos internos, aqueles que a gente nem resolveu ainda. Pensa naquele relacionamento tóxico de que você não consegue sair, mesmo sabendo que tá te fazendo um mal danado. Que parte de você está jogando nessa pessoa? Que necessidade lá no fundo do seu inconsciente está sendo preenchida por esse sofrimento? Ou aquele emprego que você detesta, mas ao qual você se agarra com unhas e dentes por medo do desconhecido? O que isso te diz sobre o seu próprio valor? Que crenças limitantes estão te mantendo nessa prisão de apego? Jung nos ensinou que, para a gente se libertar de verdade, a gente precisa primeiro olhar para dentro. A gente tem que ter a coragem de encarar a nossa sombra, de reconhecer nossos medos e as nossas necessidades mais profundas. Só então a gente consegue começar o processo de soltar. E é aqui, nesse ponto crucial, que entram essas 6 palavras que são puro encantamento, puro poder. Essas palavras têm o poder de mudar a sua forma de se relacionar com o apego e te abrir para um jeito completamente novo de viver. Essas 6 palavras são: escolho me libertar e confiar em mim. Parece molezinha, né? Mas nessas 6 palavrinhas mora uma sabedoria psicológica que é um abismo de profundidade. Vamos destrinchar cada pedacinho. Escolho. Essa primeira palavra é talvez a mais poderosa de todas. Jung vivia batendo na tecla da importância da escolha consciente. Quando você diz escolho, você está, na verdade, reivindicando seu poder. Você está reconhecendo que, não importa o que aconteça lá fora, você sempre tem a capacidade de escolher como reagir por dentro. Você não é um peito de pombo levado pelo vento. Você é o arquiteto da sua própria vida. Me libertar. O ato de se libertar é reconhecer que você estava amarrado. Jung via a libertação como um processo de desidentificação. É parar de se ver colado aos seus apegos, aos seus medos, ao que os outros esperam de você. É dar um passo atrás e perceber que você é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. E essa conjunção simples, mas que é um elo de ouro, une 2 conceitos poderosíssimos: a libertação e a confiança. Jung entendia que esses 2 aspectos andam de mãos dadas, como unha e carne. Você não consegue se libertar de verdade se não confiar que vai ficar tudo bem por conta própria. Confiar. A confiança é o antídoto perfeito para o medo. Jung via a confiança não como um sentimento passageiro, mas como uma bússola que orienta a vida. Confiar significa se abrir para a sabedoria do inconsciente, para aquela inteligência natural que pulsa na vida. Significa reconhecer que tem uma parte sua que sabe, mesmo quando a sua mente, aquela que vive cheia de dúvidas, está rodando a 1000 por hora. Essa preposição pequenininha indica a direção. Para onde você aponta sua confiança? Não para fora, não para os outros, nem para as circunstâncias, mas para dentro. Mim. E finalmente chegamos ao coração de tudo. Você mesmo. Jung tinha uma fé inabalável de que dentro de cada pessoa existe uma sabedoria nata, uma bússola interna que sempre aponta para o crescimento e para a integração. Confiar em si mesmo não é se achar o último biscoito do pacote. É reconhecer a sua natureza mais profunda, mais pura. Juntas, essas 6 palavras formam um mantra poderoso, uma declaração de intenção que pode virar a mesa na sua relação com o apego e te abrir para um jeito completamente novo de ser no mundo. Mas não se iluda, viu? Só dizer essas palavras não é o bastante.
Para que elas realmente façam a diferença, precisam sair de um lugar de pura sinceridade e compromisso. Elas não são mágicas no sentido de que vão resolver seus perrengues num passe de mágica. Mas são mágicas porque podem dar a largada num processo de transformação profunda, se você estiver disposto a arregaçar as mangas e agir. Jung entendia que as palavras têm poder, não só o poder de comunicar, mas o poder de criar a própria realidade. Quando você declara algo com convicção, você está plantando uma intenção que pode começar a dar frutos na sua vida. Imagina você acordar cada manhã e antes de a vida começar a te cobrar um monte de coisas, olhar-se no espelho e dizer: escolho me libertar e confiar em mim. Imagina repetir isso em momentos de dúvida, de medo, quando bate aquela vontade louca de voltar para velhos hábitos. Como seu dia mudaria? Como sua vida viraria outra? Jung percebeu que muitos de nós vivem numa contradição ambulante. A gente fala que quer ser livre, mas nossas ações nos prendem mais ainda. A gente diz que quer paz, mas vive alimentando a briga. A gente jura que quer amor, mas foge da vulnerabilidade que o amor exige. Essas contradições surgem porque diferentes partes da nossa mente vivem em pé de guerra. A parte consciente quer uma coisa, enquanto o inconsciente está puxando a corda para o outro lado. E nessa batalha interna, muitas vezes são os nossos medos inconscientes que levam a melhor. Mas quando você pronuncia essas 6 palavras com aquela fé que move montanhas, você está construindo uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Está plantando uma intenção clara, que pode começar a reorganizar sua psique, feito um maestro regendo uma orquestra. É como se você mandasse uma mensagem em alto e bom som para todas as suas partes. É para cá que a gente vai agora. Uma das grandes sacadas do Jung foi que o inconsciente responde à intenção consciente. Quando você traça uma linha clara, seu inconsciente começa a se alinhar com essa direção. Não na hora, não sem resistência, mas aos pouquinhos, com um pouquinho de teimosia boa. E é aqui que entra a prática. Essas 6 palavras não são um comprimido mágico, mas o início de um ritual diário. São uma bússola que te mantém no prumo, apontando para o seu verdadeiro norte, mesmo quando os ventos do medo e da dúvida tentam te tirar do curso. Jung acreditava que a mudança de verdade não acontece com fogos de artifício, mas com pequenas escolhas, uma atrás da outra. Toda vez que você escolhe se libertar em vez de se agarrar, toda vez que você decide confiar em si mesmo em vez de buscar validação lá fora, você está construindo um novo caminho na sua mente. E com o tempo, esses novos caminhos viram autoestradas, lisas e rápidas. O que antes pedia um esforço danado agora é natural, automático. A liberdade deixa de ser uma luta e vira seu estado de ser. Mas vamos ser realistas, né? Esse processo não é um mar de rosas. Jung nunca prometeu um caminho sem pedras. Na verdade, ele via os obstáculos como partes essenciais da jornada. Cada resistência que você encontra, cada escorregada nos velhos padrões, cada momento de dúvida, tudo isso é uma oportunidade de ouro para você firmar o pé, para fortalecer sua decisão. Uma das coisas mais poderosas que Jung nos ensinou foi que o crescimento não é uma escada reta, uma ascensão sem fim até o topo da montanha. É mais como uma espiral, onde às vezes parece que você está voltando para os mesmos lugares, só para descobrir que está vivenciando aquilo de um jeito mais profundo, com outra compreensão. Então, quando bater a resistência, quando sentir aquela tentação de voltar para os velhos apegos, não se desespere, não se culpe. Simplesmente observe o que está rolando com curiosidade, com um carinho. E depois, suavemente, volte para suas 6 palavras. Escolho me libertar e confiar em mim. Agora, vamos trazer essas palavras para a vida real, para esses apegos que a gente carrega e que aparecem de 1000 formas, algumas na cara, outras mais escondidas. Talvez você esteja vivendo o fim de um relacionamento. Aquela pessoa que você achava que era seu porto seguro já não está mais ali, e você sente como se tivessem arrancado um pedaço seu. A dor é real, é um soco no estômago, quase física. E uma parte de você faria qualquer coisa para ter aquilo de volta, mesmo sabendo lá no fundo que já não te fazia bem.
O Jung entenderia essa dor. Ele via como nossos relacionamentos mais intensos muitas vezes envolvem o que ele chamava de projeções. A gente projeta partes nossas que não reconhecemos nos outros. E quando essas pessoas vão embora, a gente sente como se essas partes nossas fossem junto, voando pela janela. Mas aqui está a verdade que o Jung queria que a gente entendesse. Nada que está fora de você pode te completar, porque você já é completo. Essas partes que você achava que via no outro sempre estiveram dentro de você. O relacionamento só te deu uma lanterna para você reconhecê-las. Então, quando você encarar a dor de uma separação, pode usar suas 6 palavras como uma âncora forte. Escolho me libertar e confiar em mim. Você não está negando a dor. Está escolhendo não deixar que ela te defina. Está reconhecendo que, por mais que a perda seja real, sua inteireza não depende de mais ninguém além de você mesmo. Ou, quem sabe, seu apego está ligado ao sucesso, a uma certa imagem sua que você construiu com tanto carinho. Você investiu tanto nessa imagem, tempo, energia, sua própria identidade, que a ideia de soltá-la te apavora até a alma. Quem seria você sem suas vitórias, sem seu status, sem a admiração dos outros? Jung chamava isso de persona, a máscara social que a gente usa para se apresentar ao mundo. E embora a persona tenha seu lugar e sua função, quando a gente se confunde demais com ela, a gente perde o contato com quem a gente realmente é. É aqui que suas 6 palavras podem fazer toda a diferença. Tipo um raio de sol. Escolho-me libertar e confiar em mim. Você está escolhendo se soltar da tirania do que os outros esperam de você e do que você espera de si mesmo. Está escolhendo confiar que existe algo muito mais profundo e autêntico em você do que qualquer conquista lá fora. Ou talvez seu apego seja a um resultado específico, a uma visão bem clara de como a sua vida deveria ser. Você investiu tanto nesse plano, nessa imagem do futuro, que a ideia de que as coisas possam sair diferente te enche de um pavor danado. Jung entendia isso também. Ele via como nossos planos e visões, por mais que sejam necessários até certo ponto, podem virar gaiolas douradas que nos impedem de viver a vida como ela é, em toda a sua riqueza imprevisível. Quando você se sentir amarrado a um resultado específico, suas 6 palavras podem te dar asas. Escolho me libertar e confiar em mim. Você está escolhendo soltar o controle, confiar que existe uma sabedoria maior agindo na sua vida. Uma sabedoria que pode te levar para lugares que você nem sonharia ou planejava. E por último, seu apego pode ser a uma velha ferida, a uma história de vitimização que você vem contando para si mesmo por anos a fio. Essa história definiu quem você é, influenciou suas escolhas, pintou sua visão do mundo de uma cor só. E por mais que te cause dor, uma parte de você resiste em soltá-la. Porque afinal, quem seria você sem ela? Jung via como nossas feridas mais profundas muitas vezes viram pontos de identificação. A gente se define pela nossa dor, pelas nossas batalhas, pelo que nos aconteceu. E embora isso seja um mecanismo de sobrevivência super compreensível, uma hora ele vira uma âncora pesada. Quando você se pegar agarrado a velhas feridas, a velhas histórias, suas 6 palavras podem ser um farol aceso na tempestade. Escolho me libertar e confiar em mim. Você está escolhendo não ser definido pelo seu passado, pelo que te aconteceu. Está escolhendo confiar na sua capacidade inata de curar, de crescer, de se reinventar. Seja qual for a forma que seu apego tome, essas 6 palavras podem ser seu atalho para a liberdade. Não porque são uma fórmula mágica, mas porque elas guardam uma verdade profunda sobre a gente. Somos maiores que nossos apegos, mais fortes que nossos medos, mais sábios que nossas dúvidas. Jung entendia isso. Ele via o potencial humano não como algo limitado, mas como um oceano sem fim de possibilidades. E ele acreditava que cada um de nós tem, lá dentro, a capacidade de navegar esse oceano, de achar nosso próprio caminho para uma vida plena. Mas para isso, a gente precisa primeiro estar disposto a largar o que já não nos serve, a confiar que tem algo melhor nos esperando, além dos nossos medos e apegos. E é aqui que essas 6 palavras se tornam verdadeiramente
poderosas, porque elas não são só palavras, são uma declaração de intenção, um compromisso com você mesmo, um salto de fé na sua própria capacidade de crescer e se transformar. Então, te convido a testar essas palavras. Amanhã de manhã, quando você acordar, antes que o mundo comece a te sugar, tire um tempinho, respire fundo, se centre e diga essas palavras com toda a sua alma. Escolho me libertar e confiar em mim. Observe como você se sente ao dizê-las. Perceba as resistências que surgem, os medos, as dúvidas. Não se julgue. Simplesmente observe-os com curiosidade, com compaixão. E depois, suavemente, volte às suas palavras. Repita essa prática pelos próximos 21 dias. De manhã, durante o dia, quando bater aquele sufoco, à noite antes de dormir. Faça dessas palavras seu mantra, sua âncora, seu lembrete constante da direção que você escolheu seguir. E enquanto você faz isso, observe o que muda na sua vida. Observe como sua relação com o apego começa a virar. Perceba como situações que antes te tirariam do sério, agora podem ser navegadas com mais leveza, mais calma, mais confiança. Não espere que tudo seja perfeito da noite para o dia, nem uma transformação completa de uma vez. Jung nos ensinou que o crescimento é um processo, não um evento, que a gente se integra aos poucos, através de pequenas escolhas constantes, através de momentos de caiu a ficha, seguidos por um tempo de prática e de assentar a poeira. O que você pode esperar são lampejos, momentos de clareza, de liberdade, de uma paz que não vem de fora, mas de um lugar lá no fundo de você. E com o tempo, esses momentos ficam mais comuns, mais acessíveis, até que um dia você percebe que não está mais lutando contra o apego, não está mais preso pelo medo, você está simplesmente vivendo, respirando, sendo quem realmente é. Esse é o presente que o Jung queria para todo mundo. Não uma vida sem desafios, sem dor, sem perrengues, mas uma vida vivida com autenticidade, com inteireza, com confiança na nossa própria capacidade de crescer e mudar. E tudo começa com uma escolha. Sua escolha. A escolha de se soltar do apego, de confiar em si mesmo, de embarcar nessa jornada profunda para sua verdadeira natureza. Então, te pergunto, você está pronto? Está a fim de dar esse passo? De dizer essas 6 palavras não só com a boca, mas com todo o seu ser. Escolho me libertar e confiar em mim. A escolha é sua. Sempre foi. E sempre será. Agora, antes de a gente se despedir, quero te pedir um favorzinho. Se essas palavras ressoaram aí dentro, se você sentiu que essa mensagem pode ser um farol na vida de alguém que você conhece, por favor, compartilhe este vídeo. Afinal, neste mundo que vive no barulho e na distração, a gente precisa de lembretes constantes da nossa capacidade inata de se libertar, de curar, de se transformar. E se esse foi o seu primeiro contato com as ideias de Carl Jung, te dou uma força para explorar mais. As ideias dele sobre a sombra, a individuação, o inconsciente coletivo têm o potencial de virar sua cabeça e sua compreensão de você mesmo e do mundo do avesso. E para fechar com chave de ouro, adoraria saber da sua experiência, depois de praticar com essas 6 palavras, o que você notou, o que mudou, que ideias geniais surgiram. Compartilhe sua jornada nos comentários aqui embaixo. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir neste momento. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? Estamos juntos nessa jornada, aprendendo, crescendo, nos transformando, um passo de cada vez. Valeu por estar aqui, pela sua atenção, pela sua vontade de mergulhar nessas verdades profundas sobre a gente. Como diria o próprio Jung, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar dentro de seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar. É hora de escolher. É hora de se libertar e confiar em si mesmo.